Então, gente, boa tarde. Ou boa tarde, eu acho que tem graça, né? Boa tarde, não sabe qual é a hora que o pessoal vai assistir, né? Boa tarde, boa noite, bom dia, qualquer hora que vocês estejam vendo, né? Assistindo novamente esse conteúdo de Bert Hellinger. É um conteúdo muito refinado e um conteúdo não só amplo, mas e também complementar aos processos terapêuticos, as outras linhas de terapia. O que é de magnífico que eu acho nessa abordagem é que ele traz um real fenômeno, do fenômeno humano, não só da estrutura psíquica, mas de uma estrutura espiritual também, né? É uma vertente tênue de uma vibração diferente desses conteúdos que o Beto traz. Mas a gente não pode deixar, né, de reverenciar esse grande pensador. Inclusive, eu até estava dizendo, não, ele é um grande avatar, né, porque ele é um precursor de muitas grandes ideias. E é fundamental que a gente possa estar vendo todos os ensinamentos dele com um coração muito aberto. Tem algo que ele traz e fala assim, na página 83 do livro físico, né? Do Conflito e Paz. Então, ele traz o seguinte, nessa página 83, tem uma frase que me chama muito a atenção, foi a frase que finalizamos na semana passada. Então, ele diz assim, só menciono isso, estava falando, né, o que isso nos percebemos, estava falando de uma percepção mais ampla. Ele fala assim, que efeito faz sobre os mortos uma aproximação entre os vivos? Quando os vivos se movem, os mortos também movem-se. Podem mover-se. Então, o que isso aqui significa no nível profundo? Porque aqui ele está colocando uma outra perspectiva. A gente vai para as religiões, né? E assim, e para o senso comum, na morte tudo termina. E o espírito vai viver uma entrada no reino eterno, né? A vida eterna. Só que na nossa crença, e talvez no nosso pouco mergulhar sobre essas questões, nos leva geralmente para um lugar não acessível. Quando ele fala assim, sobre os mortos, uma aproximação entre os vivos, e tudo que faz mover-se os vivos pode também mover os mortos, significa, ele está olhando aqui, quando nós integramos vida e morte. E para integrar vida e morte, a gente também precisa ver algo que atua sobre os mortos e algo que atua sobre os vivos. É uma unidade quase que inseparável. Então, ele diz assim, né? Não existe separação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Ou seja, aquilo que você pode mover hoje em direção a todas as pessoas, mesmo mortas que foram excluídas, né? Porque a grande dor da humanidade também está, né? E principalmente está nas exclusões. Quando fazemos esse movimento de olhar para os mortos, ele também faz um movimento em direção a nós. E isso nada tem a ver de fantasmagórico. O morto que vem, e às vezes a gente tem essa visão infantil, né? Tem muito medo dos mortos, que medo é esse? É um medo infantil. Que geralmente nos move em direção ao medo, ele está vinculado também, e principalmente, aos nossos medos infantis. Aqui nessa
Esse próximo tema aqui, ele fala as imagens de Deus. Então, vamos adentrar um pouco esse conteúdo aqui sobre as imagens de Deus. E quem gostaria de fazer essa primeira parte da leitura? Eu posso começar, se alguém Ok, se por manifestar. favor. Sim, sim. As imagens de Deus. Henrique. Comemoramos hoje o Sabá. É um dia santo em que aqui se comemora a ajuda de Deus ao povo judeu. Deus é um grande tema para todos os homens e para todos os povos. A pergunta é a seguinte: somos dignos de Deus? Procedemos de maneira a prestar-lhe homenagem ou usarmos em nossos fins? As religiões, em sua maioria, se utilizam dele. Como isso, porém, deixam de estar a seu serviço. Há muito venho refletindo sobre o que se passa na alma das pessoas quando pensam em Deus, e sobre o que nelas se passa quando o amam ou o temem. Nisso, observei que existe uma estreita ligação entre as imagens que fazemos de Deus e os efeitos da consciência, inclusive sobre a maneira pela qual essa imagem nos afeta. Em nosso consciente pessoal, que sentimos em termos de culpa e inocência, distinguimos entre o bem e o mal, entre pessoas boas e pessoas más, entre o comportamento moral e o comportamento imoral. Como isso afeta a imagem que fazemos de Deus? Achamos que ele também distingue, como a nossa consciência, entre os bons e os maus. Atribuímos a ele os mesmos pensamentos e distinções que a nossa consciência nos prescreve. Por conseguinte, o que vale como bom em nossa família também é tido como bom diante de Deus. O que nossa família rejeita, Deus também rejeita. Dessa maneira, entendemos a Deus a jurisdição de nossa consciência. Ele fica a seu serviço. Muitas religiões têm um fundador. O cristianismo é atribuído a Jesus, embora não saibamos se ele realmente fundou uma religião. O cristianismo só se desenvolveu mais tarde, a partir dos seus ensinamentos e dos ensinamentos dos seus discípulos. A religião judaica se reporta a Moisés, de uma certa maneira. Foi ele que promulgou as leis, embora a fé no Deus de Israel fosse bem anterior. O islamismo foi fundado por Maomé e o budismo nasceu com Buda. Às vezes reflito o que ocorreria se, como seres humanos, nós encontrássemos com seus fundadores, igualmente como seres humanos. Se pudéssemos encontrar Moisés, ou Jesus, ou Maomé, ou Buda, o que passaria em nossa alma? Permitiríamos que eles fossem absolutamente iguais a nós? O que mudaria com isso em nossa alma? O que mudaria em nossa relação com eles? Ficaríamos menores ou maiores? O que é efeito isso teria em nossa fé e em nossa atitude diante de podermos o que chamamos de Deus? Nossa ligação com esse poder ficaria mais profunda ou menos profunda? E que efeito isso teria sobre as relações entre religião e entre as culturas? Não cabe a mim responder essas perguntas. Limito apenas a fazê-las.
Uhum. A imagem da Sexta-feira Santa, de um curso de Buenos Aires, 2001. Henniger. Hoje é Sexta-feira Santa. Para os cristãos, é um dia especial. É um dia favorável ou um dia funesto. O que se passou nele? Jesus foi crucificado? Um acontecimento corriqueiro em Jerusalém. De Jesus, tal como realmente foi, pouco sabemos. Os evangelhos contêm diversos extratos. Em alguns deles, ainda se vislumbra como era Jesus, um homem consciente de seus limites, consciente de sua dependência em relação a Deus e, por vezes, não conseguia o que queria. Portanto, basicamente, um ser humano como nós. Era assim que ele se via. O que aconteceu, então? Quando pedia uma cruz, ele clamou em voz alta: meu Deus, por que me abandonastes? Nisso, ele foi totalmente humano. Um ser humano que atingiu seus limites e precisou servir a Deus, permanecer inacessável para nós. Sua grandeza consistiu em sentir isso e em defrontar com isso. Você fez uma comida de cachorrinho para mim? Pode ser de cachorrinho. Marta, seu microfone está aberto. Martinha? Ah, obrigada. Com isso, o que foi feito desse Jesus? Para os discípulos que presenciaram isso e ouviram esse grito, a ideia de que Jesus foi abandonado por Deus foi insuportável. Eles não conseguiram defrontar com esse Deus grande, que permanece misterioso. Por essa razão, proclamaram que Jesus ressuscitou e que se assentou à direita de Deus e virá julgar os vivos e os mortos. O que sucedeu então? Quase não se falou mais em Jesus real. De repente, ele perdeu a importância. Paulo raramente menciona em suas cartas. Não o considerava importante. No entanto, suas cartas são os escritos mais antigos do Novo Testamento. Os evangelhos só apareciam bem mais tarde, 30 ou 50 anos depois. Eles foram escritos a partir da fé da glorificação de Jesus. Com isso, o Jesus real foi relegado a um plano secundário. Comparado ao Jesus real, do que ainda sabemos alguma coisa. O Jesus glorificado é, no fundo, um Jesus terrível. Basta pegar o Apocalipse de João e ler como ele descreve Deus e seus glorificados. Marta. Martinha? Eu vou ligar para ela. Deixa eu ver se eu consigo bloquear. Tá me ligando? Martinha, o seu microfone está aberto. Oi, Marie. O seu microfone está aberto. Oi? O seu microfone está aberto. Estamos compartilhando aí tudo. Ok? Você desliga? Desculpa, Marie. Estava aberto o tempo todo. Pronto, vamos, Ana, continue. Comparado ao Jesus real, do que ainda não sabemos algumas coisas. O Jesus glorificado é, no fundo, um Jesus terrível. Basta pegar o Apocalipse de João e ler como ele descreve Deus, e o Deus glorificado. Ele chega cavalgando num cavalo branco, diante das portas da cidade. Ele pisa nos lagares da cólera de Deus. Um rio de sangue atinge as rédeas dos cavalos e flui por quilômetros de extensão. Não é apavorante?
Deus será assim? E Jesus está sentado à sua direita, onde só se fala de sangue e de punição? E se Deus ainda é proclamado como um Deus de amor? Nesse contexto, transparece ainda algo nefasto: o ódio dos cristãos contra os judeus. No Evangelho de Mateus, foi acrescentada uma passagem, aparentemente com a intenção perversa, onde se diz que todo o povo gritou: seu sangue caia sobre nós e sobre seus filhos. Aqui começou para os judeus o seu caminho da cruz entre os cristãos. Quanta coisa os judeus tiveram que sofrer dos cristãos, e é o mesmo que Jesus sofreu? Quando lemos e ouvimos o que foi feito com o povo judeu, vemos que, no fundo, foi exatamente o mesmo que deve ter sido feito a Jesus. Os judeus se comportaram do mesmo modo, como se conta de Jesus, como um cordeiro levado ao matadouro. Eles não abriram sua boca. Foi isso que chamou a atenção no Holocausto. Centenas de milhares fizeram simplesmente levados e não se defenderam. Que imagem nos passa agora os judeus? O judaísmo representa para nós uma imagem especial na alma, pois o que os cristãos lhe fizeram, a maneira como agiram com eles, corresponde de uma certa imagem interior. Quem os judeus representam em nossa alma? O homem Jesus, que muitos cristãos já não querem reconhecer, pela glorificação, comentou-se contra Jesus um grande. Eu vou ler de novo. Pela glorificação, cometeu-se contra Jesus uma grande justiça. Ele perdeu o direito de aparecer como ser humano como nós. E preciso renegá-lo. Caso contrário, nos defrontaremos com um Deus que abandonou e que também permanece inacessível para nós. Por essa razão, combatemos nos judeus o lado sombrio do cristianismo. O dia de hoje nos oferece também a possibilidade de refletir como podemos voltar a fazer justiça, tanto ao homem Jesus quanto aos judeus. Vimos anteriormente, numa constelação, o que acontece quando um assassino olha nos olhos de sua vítima, e como ambos, de repente, se unem no sofrimento em comum e encontram sua paz na morte. Nesse particular, faço para mim uma imagem. Sugiro que imaginemos Jesus no reino dos mortos, encontrando-se com Judas, com os sumos sacerdotes que os condenaram, com Pilatos, com aqueles que o pregaram na cruz. Eles se olham nos olhos, encontram-se mutuamente, como seres humanos, lamentam o que aconteceu e assim encontram a paz. Com essa imagem em nós, podemos olhar também nos olhos dos judeus, como seres humanos, lamentar junto deles o que foi cometido contra nós, desde a Idade Média, em muitos países cristãos, como a Espanha e a Rússia, e principalmente em tempos mais recentes, na Alemanha. Então, esse dia se tornará um dia de reconciliação e paz. Continua? Vamos dar uma paradinha aqui, né? Porque isso aqui é um conteúdo muito forte. Oi, Rejane, seja bem-vinda, querida. Bem, obrigada. Boa tarde a todos. Pois é, meu amor. Então, assim, olhando para essa imagem de Deus, né? Em primeiro lugar, vamos fazer um breve comentário sobre isso aqui, porque essa segunda parte aqui, ela traz uma saída, né, dos nossos grandes medos e uma saída para aquilo que a gente não consegue entender direito, muitas vezes diante dessa imagem forte, que é a imagem de Deus.
E que imagem nós fazemos, né? O Beck traz sempre assim, algo que é muito verdadeiro, porque muitos outros autores também falam disso, né? Quando eles falam da imagem. Então, qual é a imagem, né, que nós, humanos, fazemos de Deus? Qual é a imagem que a gente tem internalizado em relação à justiça? O que passa na nossa alma quando olhamos para algo que a gente tem de crenças em relação a Deus? Então, que efeito isso faz na nossa consciência? Aqui ele está falando assim, né? Aí ele faz, sobre o olhar de Bert, a gente está olhando para a consciência pessoal. A consciência que julga certo e errado. Como isso afeta a imagem que fazemos de Deus? Deus dos bons, Deus dos maus? Algumas pessoas más, que a gente também considera má. Deus também? E aquelas pessoas que a gente considera boas, Deus também as consideram boas? Então, nessa imagem aqui, a gente vê, né, o que é que atribuímos também a Deus quando a gente entra no julgamento daquilo que é bom, daquilo que é mal. Ou a gente precisa aprender um novo jeito de olhar, um novo jeito de ser condescendente com as pequenas falhas, os pequenos equívocos, ou até mesmo os grandes equívocos. Porque se tudo tem uma resposta, né? Como nada fica sem resposta, precisamos também ver com as nossas atitudes, sem ficar naquela polarização de quem é o culpado, quem é o certo. E que eu preciso ter alguém para punir. Então, Deus é essa imagem punitiva. E veja que Bert, ele só faz as perguntas. Ele aqui não está dando resposta, ele está trazendo uma clareza daquilo que geralmente está ali sendo posta, daquilo que já foi posto dentro das religiões. Ele está olhando para isso como um grande estudioso das religiões, porque ele é um teólogo, né? Foi professor dos professores. Então, como ele está trazendo isso para nós? Então, como é que a gente vê os homens? Vemos o homem em Jesus? Vemos o homem no Buda? Vemos o homem em Maomé? Vemos o homem nos profetas? Eles são maiores ou menores que nós? Então, quando você está diante de um homem, você os vê como um homem igual a você, comum? Você olha para Jesus e vê como um homem comum? E ele traz lindamente essas falas, né? Que imagem é essa que está marcada a nossa alma? Que imagem interior é essa? Ele faz um grande convite aqui, né? Como encontrar a paz? Se não for olhando nos olhos, e para além do nosso julgamento, poder reconhecer a grandeza de um outro ser humano. Reconhecer. E quando a gente reconhece, a gente pode se reconciliar. E quando tem uma frase que diz assim, e quando eu olho para alguém, eu posso dizer, e eu também. E se eu coloco o outro no lugar grande, eu posso dizer, e eu também. Se eu olho para as falhas, eu posso dizer,
e eu também. Se olho para os perpetradores, eu posso dizer, e eu também. Se eu posso olhar para os santos, para Deus, e poder dizer, e eu também. Percebe onde fica a grandeza? Quando a gente se coloca também no lugar reconhecido. E eu também. Vamos seguir um pouco mais? Ciane, eu acho que você Posso pode... ler, Má? Tá, ok. Pode ler, então. Pode? Sim, sim, lógico. É nosso espaço. Só um minutinho. Deixa eu ligar a câmera, só um minuto. Ai. Só um minutinho. Só um minutinho. Onde nós paramos no PDF? A imagem da Sexta-feira Santa já foi, só um minutinho. Exemplo, eu não sou um de vocês. Sou um de vocês, né? Do mesmo curso. Benjamin, desde criança sofri muitos acidentes. Eles sempre me aconteciam quando eu estava no trânsito, andando de bicicleta, dirigindo um automóvel ou cavalgando. Em várias ocasiões... Ai, que barulho. Desculpem. Em várias ocasiões sofri acidentes depois de ter conseguido coisas importantes em minha vida. Há uma semana saí de carro com meus filhos e de repente percebi que estava dirigindo perigosamente. Hellinger, o que aconteceu com a sua família de origem? Benjamin, meu pai e meus 4 avós vieram da Europa e escaparam da morte. Heringer, o que quer dizer com isto? Benjamin, meus avós paternos escaparam dos campos de concentração na Alemanha e meu avô materno escapou da Rússia. Ele fugiu dos pogroms. Toda a sua família foi assassinada. A minha avó materna fugiu da Áustria. Também a família dela foi assassinada. Hellinger, você provém de uma família judia? Benjamin, sim. Está bem. Vamos colocar agora representantes para todos esses mortos. Quantos são? Benjamin, muitos. Não sei quantos. Olha, Hellinger, vamos escolher 6. Escolha-os você mesmo. Benjamin escolhe os representantes e coloca-os lado a lado. Hellinger pede que ele se poste diante deles. Benjamin recua alguns passos. Cobre o rosto com as mãos, é denominado pela dor, tenta gritar, mas não consegue. Enquanto isso, Hellinger escolhe 6 representantes para os assassinos e os coloca lado a lado, formando um ângulo reto com relação às vítimas. Benjamin bate os pés no chão e grita com profunda dor. Depois de algum tempo, se ajoelha e golpeia o chão com os punhos. A seguir, deita-se de bruços e grita alto. Entre mentes, olha para as vítimas e para os perpetradores. Geme, grita e golpeia o chão com os punhos. Depois de algum tempo, levanta-se e coloca para as vítimas. Uma das vítimas se sacudiu por longo tempo. Algumas desabaram no chão. Benjamin se acalma, aproxima-se das vítimas. Em seguida, torna a recuar diante delas. Balança a cabeça, estende a mão para as vítimas e golpeia a própria perna. Então, volta a chorar em voz alta e cobre o rosto com as mãos. Adianta-se outra vez, ajoelha-se junto das vítimas, mas nesse meio tempo jazem todas com os olhos fechados e beija cada uma delas na testa. Chora alto, levanta-se, afasta-se de novo com altos gritos
e junta as mãos na frente do rosto. Depois de algum tempo, Hellinger o coloca junto dos assassinos e lhe diz que de lá olhe para as vítimas. Benjamin se acalma, olha para as vítimas e também para os assassinos. Passa lentamente por eles e torna a voltar. Então se posta diante deles. Hellinger, para Benjamin. Olhe os assassinos e diga, eu sou um de vocês. Benjamin, com a voz tranquila, eu sou um de vocês. Ele confirma com a cabeça, Hellinger, isso mesmo. Para o grupo, ele está identificado com os perpetradores. Benjamin confirma com um aceno. Ele inclina a cabeça enquanto se posta diante dos perpetradores e chora. Hellinger para Benjamin. Algum tempo depois. Hellinger para Benjamin, algum tempo depois. Olhe para os mortos. Benjamin se volta para as vítimas e chora. Mas ainda olha para elas. Hellinger para Benjamin. Respire tranquilamente. Hellinger coloca a mão no peito dele. Benjamin se tranquiliza. Hellinger simplesmente olha e respire tranquilamente. Benjamin olha para os mortos. Benjamin para Hellinger. Estou cansado. Estou esgotado. Volta a chorar. Hellinger. Sente-se junto dos mortos. Simplesmente sente-se. Benjamin senta-se ao lado dos mortos. Eles continuam deitados, imóveis e com os olhos fechados. Hellinger. Não há nada a fazer, morreram todos mortos há muito tempo. Benjamin acena e chora. Faz um movimento desamparado com as mãos. Hellinger. Agora acolha cada um deles em seu coração. Não apenas os que estão deitados aí, também os outros de sua família. Acolha todos e cada um deles em seu coração. Benjamin coloca uma das mãos no coração, chora e bate de novo no chão. Hellinger. Acolha cada um deles em seu coração, com amor. Benjamin se tranquiliza. Aproxime-se de um dos mortos e o acaricia nas costas. Hellinger. Isso mesmo. Acolha cada um deles em seu coração, respirando profundamente. Respire profundamente, com muita tranquilidade. Benjamin se aproxima dos mortos, acariciando e beijando cada um. Também se aproxima de um dos assassinos deitado no chão. Acaricia-o e beija-o. Então, dá um passo para trás e se inclina, de mãos postas. Dá mais alguns passos para trás, fazendo-lhes uma reverência a cada passo. Então, olha para os perpetradores e faz menção de afastar-se. Hellinger. Agora vá também aos perpetradores. Benjamin se aproxima de um dos perpetradores, acaricia sua face e pousa uma das mãos em seu peito. O outro toca seu ombro com uma das mãos. Benjamin torna a acariciá-lo no rosto e passa ao próximo. Ele coloca uma das mãos em seu peito. O outro também se toca no ombro com uma das mãos. O toca no ombro com uma das mãos. Benjamin o acaricia na face e passa ao seguinte. Pousa uma das mãos em seu ombro e o acaricia. Em seguida se abraçam, passa para o seguinte e o acaricia também. Aproxima-se de um dos assassinos que desabou no chão e que ele não tinha acariciado. Beija-o e vai para o último dos perpetradores, que também jaz no chão há muito tempo com os olhos fechados. Ele o acaricia, beija e abraça, então se levanta e se afasta. Hellinger para Benjamin. Está bem assim? Benjamin acena que sim, e pousa a cabeça no peito de Hellinger. Abraçam-se por longo tempo. Enquanto isso, todos os perpetradores se deitaram e fecharam os olhos. Hellinger, depois de algum tempo. Os representantes
aos representantes. Isso foi tudo para o grupo, depois de uma pausa. Em Parsifal, na última ópera do compositor alemão Richard Wagner, existe um lindo texto e uma maravilhosa melodia. O seu nome é O Encantamento da Sexta-feira Santa. Depois de longa viagem sem rumo, Parsifal chega ao castelo de Graal. Traz de volta a sagrada lança e admira-se, porque tudo está mudado. As flores têm um brilho diferente, cada coisa tem um fulgor próprio. Gurnemans, o velho cavalheiro de Graal, lhe diz: este é o encantamento de Sexta-feira Santa, Senhor. Continua, Má. Sim. Jerusalém, a cidade santa. Quando é que Jerusalém será realmente a cidade santa, tal como é descrita nas visões do profeta Isaías e no Apocalipse de João? Ela o será quando se tornarem iguais ao reino dos mortos. Todos os antigos inimigos das guerras santas, desde a conquista da terra sob Josué, a unificação sob Davi e Salomão, as guerras entre Israel, ao norte e Judá, ao sul, a ruína de ambos os reinos sob os assírios e babilônios, a laboriosa reconstrução depois do exílio sob Esdras e Noemias, as guerras sangrentas dos Macabeus, até a execução de Jesus, o declínio de Jerusalém sob o Império Romano, a invasão dos árabes, as cruzadas e a reconquista da terra depois da última guerra mundial. Eu imagino que todos eles voltam, olham-se nos olhos, deploram o que sofreram e o que se afligiram reciprocamente. Devolvem-se mutuamente a honra e finalmente reconciliados. Deixam todo o passado para trás. E os vivos? Eles veem o que também os aguarda um dia. Moderam seus desejos e abrem reciprocamente os seus corações. Ai, que lindo. Então, vamos falar um pouquinho desse eu sou de vocês. Ele traz aqui essa constelação de Benjamin, né? Então, veja que ele tem algo que se manifesta. Desde criança, sofri muitos acidentes. E ele fala que, de repente, perdeu, estava dirigindo muito rapidamente com os filhos, e se dar conta de que ele está dirigindo perigosamente. Então, olha para onde o Bert vai. Ele não vai. Por que você estava dirigindo perigosamente? O que te aconteceu nesse momento? Porque ele vai para um lugar essencial da origem das coisas. O que aconteceu à sua família de origem. Ok? O que aconteceu à sua família de origem. Porque a origem de tudo está na família de origem. Então, apenas vamos repetindo os padrões. Então, quando o Bert vai lá para frente, ele vê que colocou os perpetradores, as vítimas do Holocausto, né, que muita coisa aconteceu nessa família, muitas marcas tem nessa família, e as marcas estão nas nossas vidas também, no nosso campo fenomenológico também. Então, nós temos acesso a tudo isso, e a captação de tudo isso. Não é simplesmente algo dissociado, mas algo também que atua sobre todos nós, né? Que é a nossa própria história, nossas próprias marcas. E como todos somos um, então isso também reverbera sobre todos. Né? Então, ele está vendo aqui esse movimento que o Benjamin faz, né? Toda essa manifestação
Isso acontece numa constelação, porque todos estão dentro do fenômeno. E nós somos capturados por essas sensações e somos levados a agir mesmo sem perder a nossa própria consciência. É um movimento que se apodera e que se apresenta no momento do campo das constelações, que Bert chama também de campo santo, que eu acho isso muito bacana, né? Muito lindo. Então, ele traz aqui toda uma manifestação, e o que é de mais importante é quando o Bert coloca, né? Agora acolha cada um deles no seu coração. Ele fala por 3 vezes isso aqui, né? Acolha todos e cada um deles no seu coração. E ele acolhe todos, vítimas e perpetradores. Então, o que nos está dizendo, né? Vítimas e perpetradores. Então, ficamos numa condição de integrar tudo em nós. E se nós não tivermos essa condição e essa capacidade de poder enxergar um pouco mais e sair do senso moral, então não podemos chegar a esse ponto. A não ser quando a gente amplia e vai para o coração. Não como o órgão que bate, que bombeia, mas para uma glândula, e para uma sede do amor e a sede da alma. A sede da alma que está aqui, né? Então, isso faz lembrar, né, as palavras de Cristo, quando ele fala, né, se alguém bate uma face, dá a outra face. Então, né? Então, assim, isso é metafórico, né? O que ele falou muito por metáforas. E nós precisamos compreender essas metáforas. E aí, quando é que reconcilia? Quando vítimas e perpetradores fecham os olhos, ou seja, quando eles permanecem em paz. Quando ele fala de Jerusalém e da cidade santa, olha a última frase. E os vivos? Eles veem os que também os aguardam um dia, moderam seus desejos e abrem reciprocamente os seus corações. Então, esse é um grande convite, né? Nós que ainda estamos por aqui, o que nós vamos fazer em prol da paz? Em prol de enxergar um pouco mais, em prol de ir ao auxílio do outro nas suas dificuldades. O que nós estamos predispostos a fazer. Abrir mão, talvez, da nossa ingenuidade e achar que Deus puramente é punitivo, ele separa os bons e os maus? Nós sairmos da ideia e da intolerância de que o outro deve estar correspondendo às nossas expectativas de serem perfeitos? Ou que nós devemos nos amparar e aprender uns com os outros, independente do nosso julgamento. E com isso a gente amplia a visão e diminui os julgamentos. Porque esse é o grande exercício, diminuir os julgamentos. Alguma pergunta? A gente já está passando um pouquinho do tempo, né?
alguma pergunta? Não? Então, vamos fazer essa reflexão durante essa semana, tá? Como é que nós olhamos para os eventos e olhamos principalmente para aquele lugar que nos incomoda. Que situações nos incomodam e como olhamos para elas. Então, gente, um grande beijo, obrigadão, e vamos seguindo aí na nossa trajetória. E fazer o Obrigada, possível. Maria. Um beijo Semana que grande. vem. Até semana que vem. Tchau, gente. Vou pulando para outro grupo agora. Martinha, você pode